É isso aí, amigos internautas. Está entrando aí no ar, né? A TV O Evangelho, com o programa Debate. O programa Debate ele vai ao ar toda segunda-feira, entre 19h30 às 20 horas, pontualmente, né? E nós queremos iniciar o programa de hoje com oração. Oração para romper barreiras, grilhões, correntes e sabermos que nosso Deus ele opera através da oração. Convido você que está sintonizando aí no canal da TV O Evangelho a estar conosco participando dessa oração. Ó Deus, eu quero nesse momento apresentar diante do Senhor o programa Debate. Ó Deus, não só o objetivo do programa, que é debater assuntos da Tua Palavra, do Teu Reino, assuntos ligados ao ser humano, à Igreja de Cristo, mas também, ó Deus, pedir que a Tua bênção seja derramada sobre este canal de TV e que cada mensagem, cada gravação, cada, ó Deus, programa que o Senhor nos permitir gravar aqui, ele possa chegar, ó Deus, e alcançar o objetivo a que o Teu Espírito venha nos abençoar e nos permitir. Nós queremos repreender em nome de Jesus toda a ação do inimigo, todo o poder oculto das trevas e toda a força que opera contra, ó Deus, este canal de TV, contra as câmeras, contra, ó Deus, o bom desempenho desse trabalho. Nós, ó Deus, queremos, tomando posse da autoridade do nome de Jesus, ordenar no reino espiritual que toda a força do inimigo seja retirada, que toda opressão, que toda objeção, ó Deus, seja quebrada agora e que o Teu Espírito possa fazer com que este programa e essa TV tenha livre acesso, ó Deus, na rede, para que as pessoas possam ser juntamente abençoadas. Queremos agradecer em Teu nome porque cremos que o Senhor já nos responde a oração e que numa noite como essa o Senhor fará pelo Teu Espírito chegar, ó Deus, em muitos lares o programa Debate e, ó Deus, além da nossa gravação, da nossa mensagem, ó Deus, no decorrer dos dias. Por isso, Pai, acampa os Teus anjos aqui conosco, dá-nos sabedoria, dá-nos humildade para, Deus, continuar nesse programa para a glória do nome de Jesus. Nós estamos quebrando as forças do inimigo, ordenando que saia mesmo toda a intervenção, toda a interveniência das trevas e que em nome de Jesus agora o Espírito Santo domine o ambiente deste lugar e o ambiente da rede aonde este programa possa chegar. Eu abençoo a sua vida e a tua casa, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Éden, boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar novamente aqui na TV O Evangelho, né? Boa noite, apóstolo, a graça e a paz. Boa noite aos internautas, né? Boa noite aquelas pessoas que não vêm. Como de sempre, né? Como de sempre. Nosso abraço. Nosso abraço. Hoje eu quero mandar um abraço especial para José Novos, para o Rubens, né? A semana passada eu fiquei de mandar um abraço, mas nós não fomos ao ar, né? Exato. Mas hoje, graças a Deus, Deus já ouviu. Teve um contato com o Rubens? Não tive, eu estou mandando para ele uma mensagem, ele não está me retornando. Uhum. Não estou nem entendendo por quê, talvez não esteja chegando lá, né? Talvez a questão da operadora. Talvez, exatamente. Não é? Mas provavelmente ele está nos vendo. Quero mandar um abraço para o meu filho lá em São Paulo, que está nos assistindo, para minha esposa Estela, meus filhos aqui, Matheus e Marcelo. Aliás, eu queria agradecer a sua esposa Estela de ter estado no nosso culto, né? É um culto que eu espero que ela tenha sido enriquecida com a palavra, né? Com o nosso pastor Vanderlei Miranda, e uma palavra muito edificante, a Estela e família, né? A família do pastor Éden e as pessoas que estiveram conosco no nosso 16º aniversário, né? Da Casa de Oração. É verdade. Foi um culto muito abençoado, né? Na qual o pastor Vanderlei Miranda levou ali uma palavra. Você me perguntou o que eu tinha achado, eu respondi a você. É ouvindo e aprendendo. Ouvindo e aprendendo. Não é? E é por isso que a Bíblia nos alerta sobre isso, né? Guardar o pé, não é? Quando entrar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, limitar-se a ouvir mais do que falar. Uhum. Porque quando você ouve, você aprende. Não é? E aquela palavra foi uma palavra tremenda e tenho certeza que as pessoas que ali estavam foram muito abençoadas. Também quero mandar um abraço para o nosso diretor, o Wagner, o seu pai, que Deus abençoe vocês, a sua esposa, as suas filhas,
mandar um abraço para a pastora Rosângela, né? Verdade. Já que o marido não manda, né? O auxiliar manda. Não, eu realmente, a minha esposa está em casa, que ela estuda à noite, né? Hoje ela está em casa, que ela levou nosso filho ao médico. Eu saí, até falei, eu estou indo para a TV, nem perguntei se ela ia sintonizar não, porque ainda tinha uma tarefa. Mas eu quero lembrar uma coisa muito interessante, realmente. Eu quero mandar um abraço para o Wagner Mesquita e dizer para ele que eu já estou sabendo da campanha, né? Campanha anual, a campanha Sobe Galo, né? É isso mesmo? Eu não estou sabendo disso. Não. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É que... Wagner, sou solidário a você. Eu acho que tem que ser mesmo, porque esse ano a campanha tem que ser mais acirrada, né? E quero mandar um abraço para o Marcos, que é aqui do Jornal Evangelho, na verdade, ele é um dos divulgadores do Jornal Evangelho que está nos assistindo, e dizer para você, internauta, que no 3022-4201 você fala conosco aqui na TV, na redação da TV, e o Geraldo está ali, nosso cameraman, e na verdade o diretor do estúdio aqui, ele vai estar atendendo o seu chamado, o seu telefonema, no 3022-4201, e quem sabe a gente tem a participação de algum internauta. Pastor Éder, tem algo especial? Você me falou de um pastor lá de Itabira, etc, né? Tem mais pastores no ar com a gente, não tem? Tem sim, com certeza. Oi. E eu quero mandar uma destacação também para esses pastores lá em Itabira. David Gonzalez, deixa eu anotar. Regular, que nos assiste. Venezuela? Tá ligado? David Gonzalez. Nos assistir, né? Mandar um forte abraço para ele. Pastor, quando Venezuela. nos procure, estamos sentindo saudade, né? Você está fazendo muita falta aqui nessa cidade. Está verdade, Geraldo? David Da El Hanan. AG2. Ok. Pastor Valeu. Adelino, né? O pastor Adelino também estiver nos vendo. Um forte abraço. E aqui, vamos lá, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que eu recebi uma ligação, porque é interessante isso. Eu quero mandar um abraço para o David Gonzalez, que está nos assistindo da Venezuela, não? Olha que bacana. Maravilha, já David, está. um abraço, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Aliás, eu queria dizer para o nosso amigo David que eu tenho assim um enorme desejo de conhecer a Venezuela. Venezuela, Bolívia, Peru. Eu tenho, pastor, um desejo. Às vezes a maioria dos evangélicos querem conhecer Israel, porque não deixa de ser uma boa coisa. Mas eu tenho um amor muito grande pela questão do Brasil, do nosso continente, aqui os países que nos fazem fronteiras conosco e além fronteira. Então, assim, teve um ano que eu mandei um missionário para a Bolívia. Né? Nós ganhamos um terreno na Bolívia para abrir uma igreja. Aliás, ganhamos uma igreja na Bolívia, mas não tivemos condições de manter o trabalho lá, porque era o começo de uma obra missionária na nossa vida. Então eu queria dizer para o David Gonzalez um abraço realmente, e eu tenho um desejo enorme de estar conhecendo a Venezuela, conhecendo os países aí junto ao Brasil, e quem sabe um dia vamos estar aí. E quero mandar um abraço para o Leonardo, que está nos assistindo também de Juiz de Fora. Viu como é que Deus é bom? O Juiz de Fora, o Leonardo já fez um trabalho no bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora, com a igreja metodista e algumas igrejas naquela época. Me hospedei no Gambler, né, que acho que é isso mesmo, Gambler, né, da metodista. Um abraço para você aí. E um abraço para nossa irmã Deise não é Deise, é do AG2, né, Ministério AG2, que esteve no aniversário da Casa de Oração, no domingo, dia 14, se eu não me engano, e toda a equipe do AG2, o nosso abraço, que Deus possa estar enriquecendo muito a sua vida, a vida de vocês que nos assistem. E quero lembrar que o Geraldo, nosso amigo Geraldo aqui, o nosso cameraman e diretor do estúdio, porque aqui nós somos dirigidos pelo Geraldo, né? É que ele fala assim, quando aparecer a sua imagem, pode falar que você está no ar. Então, você pode falar conosco no 3022-4201, né? DDD 31. Em outras palavras, 3022-4201. Anota aí novamente, eu vou falar com mais calma,
porque às vezes o telefone você fala muito rápido. Pega a caneta, pega um papel aí, eu vou contar até 10 aqui e vou liberar para você o número que você pode falar conosco e participar do que vamos tratar aqui hoje, do nosso tema. O tema hoje ele é muito interessante, ele é atual. E nós vamos tentar enquadrar essas questões com a Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho da abrangência do relacionamento, da abrangência aqui da comunicação, daquilo que é a palavra de Deus com relação à proposta de Deus. Pegou o papel, pegou a caneta? Anota aí. O DDD é 31, né? 31. Se você estiver ligando, por exemplo, da Venezuela, aí você tem que ligar 0, o número de país de origem, etc, etc. Mas aqui, Juiz de Fora, por exemplo, é 31 3022 4201. 3022 4201. Para você que está aqui na Grande BH, 3022 4201, né? DDD 31. Eu quero também aproveitar o ensejo aí de Juiz de Fora, né? Sim. Mandar um abraço para o pastor Gilberto. Eu estive pregando na igreja dele lá em Mariano Procópio no ano passado, né? Um forte abraço, pastor, se por acaso estiver nos vendo, né? Que Deus também possa estar te abençoando em nome de Jesus. Ok. É bom a gente ter esses contatos, né? É verdade, é muito importante isso. Eu queria, pastor Éder, propor, lógico que eu não vou pôr um nome exatamente nesse debate de hoje, porque eu quero usar desse princípio com maior abrangência. Existe um livro chamado Por que Agimos Como Agimos. É interessante pensar por que agimos como agimos. E nós temos uma questão muito séria com relação à influência. Nós somos seres influenciáveis, às vezes dentro de um bom princípio, às vezes dentro de um princípio errôneo, ruim, né? E o que nós não nos damos conta é que às vezes aquilo que nós, a forma que nós agimos, ela está às vezes totalmente ligada a uma experiência, a um conceito. Pensa bem, nós como pastores, às vezes se você vai para uma pregação e corremos o risco de estar pregando algo que nós vivemos no momento, algo que foi marcante, chocante, algo que mexeu com a gente naquele dia, né? E isso pode influenciar a nossa pregação de uma forma positiva ou negativa. Então, o homem, o ser humano, ele é totalmente influenciável em linhas de conceitos, né? Aquilo que você é, meu amigo, aquilo que você se tornou, com certeza é resultado da junção de muitas coisas que aconteceu na sua vida, infância, família, né? Escolhas. Hoje eu vendo a minha filha fazendo uns trabalhos em casa, de escola, e às vezes me pergunta, mas o que você pretende? Você já decidiu na sua vida o caminho que você quer tomar com relação à profissão? E a gente encontra uma série de dificuldades para definir, né? Resposta, né? Para ter uma resposta clara, não, eu gostaria de ser isso, aquilo outro. Acaba que se perde, ou nós nos perdemos, ou ficamos, de certa forma, perdidos por causa das influências que vêm. Então, pensar no século de hoje, século XXI, no que ser profissionalmente, é muito mais complicado do que antigamente. Porque antigamente as pessoas pensavam em ser médicos, engenheiros, né? Advogados, profissões rentáveis, né? Rentáveis. Nunca que pensava, às vezes, em ser um médico pela medicina em si, mas pelo resultado financeiro que aquilo iria dizer. E às vezes até mesmo porque o status quo, que é por aquele... imposição também, né? Os pais impunham, né? Também. Não tinham o direito de escolher. Não, você vai ser médico, pronto, acabou. Exato. Às vezes porque um pai é engenheiro, você vai ser engenheiro. E às vezes não é por aí. E às vezes não é por aí. Às vezes o pai tem aquela profissão. É a influência que você está falando. É a influência. Então nós queríamos trabalhar um pouquinho hoje essa questão de uma leitura do momento, uma leitura do porquê agimos como agimos, o que nós perdemos hoje a nível de valores, né? Quais são os valores perdidos. Então não vamos dar exatamente um título, mas vamos abrir um leque para uma diversidade de situações. Então, inicialmente, a questão das nossas atitudes de valores. Eu diria, para não ficar muito amplo, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho a palavra valores nessa noite. E, voltando a dizer,
você que está ligando aí agora, sintonizando a sua TV, não, seu computador, né, perdão, na TV O Evangelho, o nosso assunto hoje abrange um pouquinho relacionamentos, abrange uma questão de valores tanto morais, espirituais, humanos, daquilo que podemos fazer uma boa leitura. Bom, lembrando que seria interessante, né, que os internautas possam nos ajudar fazendo perguntas, mandando a sua opinião através desse telefone aí, né, 3022 4201 3022 4201. O Geraldo vai estar com certeza com o maior prazer em perguntar. Código 31, né? Código 31. Pastor, olha bem, a maioria dos especialistas em organizações que trabalham com equipes dizem que é mais difícil manter o sucesso do que chegar lá. É uma tendência. Eu já participei de muitos cursos com relação à equipe, com relação a relacionamentos e com relação a valores. Houve uma época quando surgiu o ISO, por exemplo, o ISO, que é o projeto de qualidade total, trabalhava-se muito em minha empresa, eu já até comentei isso aqui uma vez. Se eu não estiver enganado, deve vir depois dos 5S, né? Isso, por aí, muito bem. Então, o ISO, ele apresenta uma possibilidade de qualidade total em tudo que se faz, em todas as áreas, em todos os propósitos. Mas a questão toda se aperta quando a palavra é relacionamento, quando a palavra é valores. Que essa é a palavra de maior ênfase para mim, a palavra valores. Então a tendência humana é acomodar quando as coisas estão aparentemente bem. Existem áreas de conforto que não gostamos de mexer. Por quê? Porque está indo bem, está indo mais ou menos ali, é melhor não arriscar tanto. Normalmente, quando nos acomodamos, automaticamente relaxamos e assim, consequentemente, descemos no padrão, né, e no nível de qualidade. E isso nos dá um comodismo e até como colocaria? Uma posição de repúdio à possibilidade de mudança. Que isso é interessante. E não é por acaso que nos acomodamos em nossos relacionamentos. Somos fadados àquilo que é superficialismo, perdão. O grande desafio é estarmos alertas e atentos ao nível de qualidade espiritual dos nossos relacionamentos e dos nossos valores. E isso também nós temos perdido no nosso século. Nós vamos chegar lá. Por que tanta lei? Primeiro ponto. Você já parou para perguntar por que tanta lei? E reflita sobre a questão de por que são necessários criar. Eu coloco assim, nós temos uma Constituição, a nível de exemplo, que poucos brasileiros se importam em ler. Poucos. E essa Constituição, e temos também o Código Civil, a Constituição é a carta maior do país, né? E o Código Civil são aqueles códigos que disciplinam várias coisas que têm que estar de acordo com a própria Constituição. E quando você vai numa Constituição que ela diz que nós somos iguais, que temos direitos iguais, ela já está dizendo uma série de coisas que independem daquilo que nós vamos criar como princípio de lei. E a partir do momento que nós começamos a criar uma lei para determinada classe, determinado ponto, nós começamos a abrir um leque de possibilidades e de necessidades de outras leis. Então eu digo assim, se somos hoje iguais diante da lei, a lei está resumindo o direito de igualdade. Mas aí começamos a criar o direito disso, o estatuto daquilo outro, e acaba abrindo margem para que algum dia outras coisas se percam ao ponto de ter que criar uma lei para resgatar aquilo. Eu falo, por exemplo, com relação à mulher. Um exemplo. Precisa-se criar leis para proteger a mulher da violência. Ok. A lei que diz que protege a mulher da violência, ela acabou se tornando um estatuto. Ela acabou se tornando um código. E esse código, ele deveria estar simplesmente enquadrado num princípio de direitos e deveres dentro da legalidade. Aí o que se perde? Se perde valores.
Aonde? Na lei? Não. Na necessidade de ter uma lei para disciplinar uma coisa que humanamente deveria ser de igual para igual, sem precisar, digamos assim, mexer tanto em essências que já são. Então, quando você pensa em valores, ou criar uma lei para isso, essa semana eu ouvi que vai se criar o Estatuto do Motorista. Aí o que o Estatuto do Motorista propõe? Aí uma série de leis. Criou-se o Estatuto do Torcedor. Antigamente, né, a gente brinca aqui com o nosso jornalista Wagner Mesquita e com o pastor Éden, né, que infelizmente escolheram torcer para o Atlético. Né? É muito difícil essa coisa. Né? Agora tem que ter um estatuto para proteger o atleticano. Tem que ter um estatuto para proteger o cruzeirense. E quando as coisas deveriam estar dentro de um patamar de não deixar perder os valores, para que pudéssemos conviver em perfeita harmonia, você gostando do preto, do branco, do amarelo, do azul, independente disso, é uma questão. Onde se perde? Se perde em valores. Quando se perde os valores, precisa criar leis buscando resgatá-los. E nós não paramos para pensar nisso. Não paramos para pensar que há um tempo atrás pegava-se a família, os filhos e ia-se a um estádio de futebol, torcer pelo seu time, gritar, chamar o jogador de perna de pau, né? E voltava-se para casa com a mesma situação que você foi e voltou. Com alegria, às vezes, ou triste porque seu time perdeu, mas só porque seu time perdeu. Hoje não. Tem que ter um estatuto, tem que ter uma lei para dizer por onde entrar, por onde sair, mando de campo, etc, etc. Mas o que perdeu foram valores. E esses valores se faz necessário, quando se perde, criar leis. E nós não paramos para pensar nisso, pastor. Nós não paramos para pensar que determinadas coisas se faz necessário em função da perda dos valores. Por isso que eu disse que o foco daquilo que eu quero debater hoje está em cima de valores e por que agimos como agimos. Não é verdade? Então, assim, eu quero voltar aqui ao ponto para a gente poder debater contexto relacional em que vivemos. A vida moderna, escuta essa leitura. A vida moderna molda a forma em que vivemos de várias formas, inclusive da forma como vemos e agimos em nossos relacionamentos. Vivemos numa época extremamente influenciada pela mídia, TV, internet, especialmente pelas redes sociais. Hoje eu vi, olha que situação, as redes sociais hoje principalmente, elas conseguem comunicar de uma forma tão rápida e comunicar aquilo que poucos líderes, formadores de opiniões conseguem fazer. Se combina, por exemplo, torcida com torcida combinam guerras, né? Festas, combina-se baladas, combina-se a questão de pegas de carro. E nós vimos agora nos países árabes, né? Combinar aglomeração na praça, protestos, nós vimos na Grécia, nós vimos na Espanha, né? Nós vimos a questão da questão da aposentadoria em países, a questão de mexer na questão do INSS, da aposentadoria, e tudo foi, agora, a questão do Egito, a queda do governo do Egito foi pelas redes sociais. Um país aí ficou 5 meses proibido cortou a internet por 5 meses e virou um inferno, e agora o país já está cercado, a capital já está sendo tomada, porque a revolta foi tão grande e a comunicação, ela é fundamental. Só, pastor, pensa bem, o princípio de uma rede social tem como função promover amizades. Mas até que ponto ela promove relacionamentos significativos? Significativos no sentido de promover amizades espirituais baseadas em orientação de coisas sólidas, principalmente da Bíblia. Então, se fôssemos abrir uma discussão sobre pós e contra das redes sociais, por exemplo, teríamos que uma baita potência, né? Precisando de horas e horas para esse tipo de pensamento, de leitura. Reconhecer os valores das redes sociais é interessante, mas analisar o que se perde de valores
é muito mais interessante do que aquilo que às vezes a rede propõe. Alguns usam dia a dia. Eu não sei, eu recebo muito e-mail do pastor Éder. Eu abro minha caixinha lá de e-mail, tem lá 3, 4 mensagens do pastor Éder, né? Algumas interessantes, né? Outras nem tanto, outras apenas informativas e algumas aplicáveis, inclusive, né? Que a gente vê que envolve relacionamento. Deixa eu terminar aqui para te passar a palavra. Porém, nós temos que nos preocupar, talvez, na orientação ou na forma que as pessoas fazem uso disso e aquilo que causa um mal tremendo. Recentemente foi divulgado aí a respeito de jogadores que usou a rede social, né, para criticar através do Twitter. Nós temos aí Twitter, Facebook, temos uma série de janelas sociais. Ele criticou pela rede os seus técnicos, os seus colegas de time, como se aquilo fosse uma forma dele desabafar sem precisar chegar e falar com a pessoa. Aonde eu quero chegar, pastor? Eu quero chegar no exemplo que eu dei aqui. Eu recebi um e-mail, não sei se foi seu, de quem foi, dizendo que hoje nós evoluímos tanto na comunicação e nós perdemos os valores da comunicação interpessoal. Eu mando uma mensagem no celular, né, adiciono quantas pessoas eu tiver no meu celular e uma única mensagem eu faço na caixinha de mensagem e mando. Tenho o trabalho de colocar os números, né? Direcionei. Aperto enviar e vou tomar meu banho. Quando eu tomando banho, dá um barulhinho. Mandou uma, mandou duas. Esses dias eu mandei 86 mensagens, né? Enquanto eu tomava o banho, a caixinha, o celular foi mandando. Moral da história: a comunicação chegou. As mensagens chegaram. Pessoas responderam, pessoas foram, pessoas aceitaram, era um convite que eu fiz, né? Pessoas aceitaram. Só que eu não tive acesso a essas pessoas de uma forma pessoal. Mostrou na televisão um dia desse, uma pessoa mandou pela rede social: vai ter festa do aniversário de tantos anos de fulano e tal, e vai ter comida e bebida, e é boca livre. Chegou 2.000 pessoas para essa festa. 2.000 pessoas. Mostrou na televisão. Aí começou aquele bate-papo, aquele quebra-pau. Por quê? Não, você fez eu sair de casa. E foi uma brincadeira, era uma festa realmente, mas era uma festa para amigos. Vai bombar uma festa, vai ter comida e bebida. E o pessoal falou: tem festa na casa de fulano e tal. Quem é fulano e tal? Está na rede. Vamos lá ver, vamos lá ver. De repente a casa dela foi acolhida de 2.000 pessoas. E ela não tinha condições de fazer uma festa para 2.000 pessoas, precisou chamar a polícia, porque a comunicação foi rápida demais. Então, o que perde? Perde valores. Ganha-se na comunicação, mas perde-se em valores. Aí é coisa como essa que eu acho que a gente precisa repensar aqui hoje com relação ao nosso debate. Valores. Diga. Há poucos dias mandei um e-mail para você, interessante, né? Na qual a pessoa, era uma mulher que ela relatava, e ela falava assim: ai, que saudade que eu tenho no meu médico. Quando eu sentava na máquina, ele mandava eu dizer 33. Né? Ele me auscultava, não é? Ele batia na minha barriga. Hoje não se faz mais isso. Se perdeu. E quando você fala em lei, não é? Nós temos uma lei que ela nos repreende contra o racismo, mas eles colocam uma lei que é o próprio racismo, quando eles destituem cotas para os negros na faculdade. Isso. O negro não está querendo isso, ele está querendo participar em igualdade de condições. E eu sempre critiquei isso, é um princípio. Quando você vai ler, aliás, uma pessoa diz: não, o senhor está enganado na leitura que o senhor faz sobre a cota racial. Mas para começar, já é cota racial. Eu já vejo crime nisso aí. Já vejo crime. Mas é uma lei que assegura aos negros o direito de tanto por cento da vaga. E isso não é direito, isso é lei. O direito igual é aquele direito em que eu possa participar
eu ter acesso a ele independente de uma lei que me assegure. Porque por ser negro não vai ser diferente de ser gente, por ser branco não é diferente de ser gente. Não, então, de forma alguma. Eu sempre pensei assim, poxa, eu passei do primeiro ano para o segundo, depois de uma bomba, né? Antigamente falava segundo. Tomava bomba, né? Tomava bomba. Ah, tá. Aí, quer dizer, na verdade eu tomei bomba só na quinta série. Não, o que eu quero dizer, pastor, é que tomava bomba naquela época, né? Hoje não toma, né? Hoje não toma. É, são leis, vamos lá assim. Mas assim, e quando eu passei do quarto ano para a quinta série, na época que tinha admissão, eu não fui solicitado um vestibular. Aí fiz o primeiro grau todinho e fui para o segundo grau. E quando eu acabei de formar o segundo grau, aí eu tinha que participar de pré-vestibular, vestibular, provas. Eu até contei aqui que eu fiz a minha prova para Direito e passei para Psicologia e Contabilidade, né? Então, acaba que eu queria Direito, mas, na realidade, eu acho que ter alguma coisa chamada prova de aptidão é muito tranquilo. Mas aí vem a questão da quebra do segmento daquilo que hoje nós temos um país, embora mais evoluído, mas com tantas pessoas que não conseguem fazer uma faculdade. Aí vem a lei com direitos de cota racial, né? E não consegue atingir o que é proposto? Não. Né? Então, quer dizer, ficam... você falou uma coisa interessante. Você cria uma lei, né? Você cria uma lei para regular a lei. Para regular a lei. Né? Sabe, eu não entendo como que... Não, a lei nem é para regular a lei não, para mim. A lei, ela vem para tentar disciplinar aquilo que dentro de um contexto normal já é nosso, já é seu, é direito. É direito, né? Quer dizer, regular direitos daquilo que eu já tenho direito. Então você fica à mercê de muita gente, coisa, né? vivemos um país que, vamos pegar no caso do negro, por exemplo, né? A minha esposa é moreninha, eu tenho um filho branquinho e outro preto. Eu falei assim, olha, eu falei assim, pai, pra mim... Um dia ia ser isso, né? Não. A nossa vingança vai. Não, aí o que acontece? Ele fala comigo assim, pai, me fizeram responder uma prova e me perguntaram, você é branco, preto, pardo, o que é? Eu falei, o que você respondeu? Eu respondi que eu sou negro. Falei, ok, mas se olhar pro pai, só o cabelo que é ruim. Mas é isso que vai fazer a pessoa? Não. É isso que determina se eu sou bom ou ruim? Não. É ridículo, né? O ser humano, ele tem que ter não é o respeito só, é a condição de... É como ir e vir, né? Então, eu creio que o que se perde quando se aplica determinados padrões de leis, se perde valores. Porque em lugar algum da palavra de Deus está dizendo que a cor da pele vai determinar se a pessoa é ou não. Esses dias mostrou na televisão, pastor, achei interessante, a questão do emprego, né? Você não vai achar, dificilmente você vai achar em empresas, embora eu creio que existem exceções, né? A questão de uma secretária que não tem uma boa aparência. Por que não? Porque não, a minha empresa tem que ter uma boa aparência. Aí esquece se ela é profissional, se ela escreve bem, se ela consegue resolver o resultado, se ela consegue dar resultado profissional pro patrão. Aí não, mas tem que ter assim, tem que ser assim, assado. E nós criamos isso, aí vem um conceito que eu costumo dizer, hoje a palavra preconceito está em voga como se fosse, tudo é preconceito, tudo é preconceito. Você sabe por que tudo é preconceito? Porque perdeu-se valores. Tudo é preconceito porque valores foram tirados, foram tomados. Aí você tem que colocar a chancelazinha de preconceito porque se perdeu valores. E isso é que nós gostaríamos de debater. Tem coisas que eu tenho o meu conceito formado. Isso não é preconceito. Ter conceito formado não é preconceito. Um exemplo muito claro a palavra de Deus me faz ter o conceito que o casamento ele é entre o homem e a mulher. Eu não sou preconceituoso não, pelo contrário, a verdade é que o casamento é entre o homem e a mulher. Agora, a questão de legalizar que nem chama legalização do casamento,
fugiu o nome aqui agora, isso é um problema de lei, força de lei. Mas a palavra de Deus não vai mudar por causa disso, não. Aí você não... peraí, então você não deve falar. Não é isso não. Eu tenho um conceito formado, biblicamente, dentro daquilo que é o princípio. União estável. Essa é a palavra que a lei vem regularizar. A lei regulariza a união estável, então é uma força de lei. Mas o que se perde? Se perde valores. Quais valores? Porque a nossa sociedade está equivocada, não é com direitos, é com a perda de valores. O homem quer viver com o homem, é problema dele. A mulher quer viver com a mulher, é problema dele. Mas os valores que se perdem, valores daquilo que é institucional ou instituído por Deus, isso se perde. Como se perde quando eu tenho que ter uma cota de negros para a faculdade. Qual que é o valor que se... O que nós precisamos entender é que valores que se perdem. Eu acho que é humilhante, no meu pensamento, humilhante você ter que, por você ser negro, você ter que ser enquadrado numa cota. Aí alguém vai pensar, pode até não dizer, né? Mas vai pensar assim, você sabe por que você está aqui, negão? Porque tem uma cota que te garante. E não é correto. Você está aqui porque você passou no vestibular, porque você tem capacidade, porque você conseguiu, é gente, é um ser humano, né? Então, perdeu-se valores. Aí tem que vir leis para aguentar, para segurar aquilo que se perdeu. E isso não é preconceito, isso é opinião, conceito formado. Então, assim, da mesma forma que não se cala a voz do Evangelho. Mas aí nós corremos um sério risco, sabe? Qual? Chegou num ponto agora, eu estava vendo hoje quando eu abri o meu computador, a justiça mandou que uma igreja, não me lembro agora qual, deve falar até agora, o pastor colocou um outdoor, né, na qual ele colocou o versículo bíblico de Levítico que diz que o homem deitar com o homem é abominação ao Senhor, tá? E a justiça entendeu que aquilo era homofobia e mandou que se retirasse o outdoor. Então nós corremos o risco, porque isso não foi o pastor que inventou. Não, mas não corremos o risco. Eu acho que a justiça... Aí que está. A lei, ela vai atuar em cima do que a lei alcança. O grande detalhe para mim, pastor, aí entra a questão do conceito formado. Não é preconceito, é opinião. A minha grande questão é que eu não preciso colocar um outdoor. Eu não preciso colocar um outdoor para dizer aquilo que a Bíblia diz. Eu preciso ter a consciência de que os valores que se perdem, principalmente a nível de família, porque quando você vai ler sobre família, família não é algo inventado pela lei do homem. Não, de maneira certo? É um sonho, né? Não, família é o sonho de Deus, é o projeto de Deus. Família. E o que eu forço tem tanta perda como aquilo que eu sou obrigado a criar uma lei. Eu não sou... Você quer saber? Eu não me preocupo com a lei ter mandado tirar o outdoor, não. Pelo contrário, eu me preocupo em, às vezes, querer que essa expressão seja forjada até para quem está ouvindo. Mas aí eu estou te falando, porque às vezes aí nós temos que entender aquilo que eu costumo dizer. O ângulo que você vê. Isso que está. Aí é onde eu entro. Por exemplo, quando eu falo de perda de valores, eu falo assim, você sabe desde quando tem o homossexualismo? Desde... A Bíblia fala que Deus destruiu 2 cidades e mais 10 cidades ao redor a respeito do homossexualismo. Agora, se Deus fez isso, está lá nos anais da história, nos registros bíblicos, eu não sou responsável por aquilo que o homossexual vai fazer do corpo dele, não. Existe uma coisa com Deus. O que eu preciso, da mesma forma que eu entendo que eles têm o direito de serem homossexuais, eu tenho o direito de não ser. E da mesma forma que eles podem... Foi sábado, vindo de um aniversário, por volta de 1h30 da manhã, eu, minha esposa, meus filhos dentro do carro, e tinha um grupo lá, nu na rua, de homossexuais. Tem a necessidade disso? Não. Da mesma forma que não tem a necessidade do outdoor. Não, isso que você entendeu agora? Então, quer dizer, então, assim, não, eu não estou falando. O que eu quero dizer é que o ângulo que você vê. Eles pôs um outdoor.
É claro que a gente sabe que a intenção dele foi essa. Sim. Não é? Dá um recado. Mas a pessoa que se sentiu ofendida, talvez a ideia... Mas não é uma ofensa, mais não é uma ofensa eu passar na rua e encontrar um grupo deles nus? Sim. Não é um atentado ao pudor, não é? Então, mas não é a questão. A minha questão, quando eu entro no mérito, por exemplo, eu entro no mesmo mérito da cota racial. Ah, mas você está entendendo, exatamente, você está entendendo mal a cota racial. Exato. Sim, mas estamos entendendo mal o homossexualismo. Estamos entendendo mal a Lei Maria da Penha. Se fez uma pergunta hoje, num desses programas, que até particularmente eu não gosto, né? Eu acho que esses programas de TV, você assiste, muito sensacionalismo, ele te estressa muito mais. Mas me fizeram uma pergunta hoje assim, há muito corrupto no Brasil? Aí a pergunta é, há muito corrupto no país? Ou nós estamos fazendo alguma coisa para combater a corrupção? Aí entra nisso, não estamos, vai vir defensores, vai apresentar a lei. Aí nessa rádio da República, o Pedro Simon dizendo o seguinte, não, no Brasil tem corrupto da mesma forma que tem corrupto na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, em todos os lugares. Só que aqui eles querem dizer que o corrupto é só no Brasil. Então até então ele generalizou uma verdade, ok? Mas a pergunta aí ele diz assim, mas lá na Itália o corrupto é preso, nos Estados Unidos o dinheiro não manda, a lei manda na corrupção, o dinheiro não manda. Então nós vimos aí, pelo menos historicamente, grandes empresários dos Estados Unidos foram presos. Na Rússia, né, agora pode ter sido uma perseguição política, mas o homem mais rico da Rússia passou 3 anos na cadeia. Né? Então a gente vê o seguinte, a questão é o quê? São leis? Não, o Brasil é um dos países que possui o mais amplo código de leis. Só que não tem aplicabilidade. Primeiro, por que não tem, pastor? Porque perdeu-se o valor da educação. A educação que eu falo não é você ser educado, é você ter uma formação. Viu? É você ter direito à escola, que aí a Constituição diz que nós temos direito à saúde, escola, segurança, casa própria, não sei o que lá mais. Tudo isso torna-se corrupção. Por quê? Porque quando se aplica o dinheiro naquilo, vem alguém e rouba, vem alguém e traz a corrupção. Aí, nós estamos acostumados com aquela velha frase, não, o prefeito fulano e tal é bom, ele rouba, mas faz. Aí nós estamos o quê? Perdemos valores, não é isso? Por que há, às vezes, uma corrupção, pastor? Porque há necessidade, há demanda. Quer ver uma coisa que eu quero entrar aqui, dentro desse contexto valores? A palavra pirataria. Talvez eu vou desagradar muita gente aqui, muito. Mas é o meu conceito formado, não é preconceito nem uma opinião alheia, não. É o meu conceito formado. Eu vou aqui na praça da minha cidade e tem um monte de bancas, de barracas chamadas de camelódromo. Ok? Aí você vai em Belo Horizonte, tem 3, 4, 5 shoppings que são chamados camelódromos, né? Popularmente chamado de camelódromos, ou lugar onde tem os camelôs, onde se vende, se compra e se vende. Sim. Aí eu chego lá, eu encontro o CD do fulano de tal, o pastor Éden lançou um CD, ainda vai sair no mês que vem, e já está lá no camelódromo. Aí a questão espera aí, por que isso está lá e por que o cidadão vai e compra? Primeiro, que começa com a palavra corrupção. Se alguém teve acesso ao original e eles gravam no cinema, eu comprei um CD uma vez, foi gravar aqui, ó, olha o que é pirataria. Estava lá, gravado no cinema com a pessoa tossindo, o outro dizendo, lá, já assisti isso aí. Quer dizer, o absurdo não está simplesmente no fato de alguém ir lá e comprar, não. O absurdo está em eu ter um lugar que paga o imposto, que é legalizado. Então, aonde se combate a pirataria? Não é simplesmente, tá?
nem quem compra não, porque sempre quer sobrar o problema para quem compra. Mas é dever da polícia fiscalizar quem faz a pirataria, quem faz o contrabando. Que confecciona, né? Que confecciona. Nós vimos aí nesse embate aí da polícia no Rio de Janeiro, o quê? Os traficantes possuíam armas superiores à da polícia. Aí, mas de onde vem? Não, vem do Paraguai, mas o Paraguai vem de onde? Não, vem de Israel, vem dos Estados Unidos, vem da Argentina, vem da Rússia. Aí, aonde está a fonte da corrupção? Na perda de valores. Na questão de nós mesmos concordarmos que o prefeito bom é o que faz, embora roube. Embora que nós concordamos. É tentar justificar o que não tem justificação. Então, o que eu estou debatendo não são as leis, não são os direitos. Eu faço o que ele faz. São os valores. Se você conseguir me entender, meu amigo internauta, eu não estou aqui defendendo causa nenhuma não, eu estou mostrando que, biblicamente, o Senhor nos orienta a respeito de valores. Então, o valor chamado família já desceu para o esgoto. O valor moral, né? Nós vimos aí, pessoas, aquele deputado que atropelou o rapaz a 160 km por hora, embriagado, né? Tem um cabelinho na testa. Se ele fosse negro, estava raspado, estava enquadrado, poderia. Não. Aí a questão toda é que os valores se perdem, os valores são jogados fora, e nós não nos damos conta disso. Olha, Jesus ele vem dizer que nós temos valores, e nós precisamos conservar os nossos valores. Num desses programas aí da tarde, né? Que trata da questão de família, aí apresentou uma mocinha, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Aí a mãe dizendo, não, mas eu não quero que ela saia de casa, não quero que ela vá para balada, não quero que ela se perca. Aí levanta a turma dos direitos e diz assim, não, mas a lei fala que ela é maior de idade, que ela faz do corpo dela o que ela quiser. Aí essa lei, esse direito, tira o valor. E quando tira o valor, sabe o que tira? Toda a condição de vivermos humanamente perfeito. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver uma filha de 18 anos se perder, né, na droga, na prostituição, gerando filhos? Por que temos hoje tantos bebês jogados fora, em latas de lixo, em caçambas, em matos? Sabe por quê? Porque o valor chamado família é nos roubado por leis que facultam o direito, mas tiram o valor. Então isso nós temos que pensar. Porque amanhã é o seu filho, são os nossos filhos. E já é aquela carruagem que perdeu a direção. Não tem condutor. Por quê? Porque não, eu tenho 18 anos, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Mas está morando debaixo do teto dos pais, né? Ah não, mas meus pais agora são velhos. Eles que aí tem que criar o estatuto do idoso para o filho ter a obrigação de cuidar do pai quando eu tenho valores aqui. Filma ali. Quando eu tenho valores, eu vou amar o meu pai. Indiferente. Eu vou cuidar do meu pai porque ele me gerou, me pôs no mundo. Então qual o valor que perdeu? O valor do relacionamento, o valor do amor, o valor do respeito aos pais, do ancião. Antigamente se sentavam os pais para contar história. Hoje em dia, fala, velho, tô saindo, se vira. Nós fomos ao norte de Minas, numa cidade que os netos vivem da pensão dos avós. Para droga, para prostituição, para bebida. Aí o que se perdeu? Valores. Eu vou criar o estatuto do idoso. Daqui um dia vai ter que se criar, anota aí, o estatuto para dar direito ao homem de ser homem. Entende? Daqui um dia vai ter que criar o estatuto do homem ter direito de ser homem, ele não ser, ele ter o direito de dizer, não, eu sou homem, eu quero ter o direito de ser homem. Aí vai entrar em choque com o direito do homossexual, o direito do não sei quem, entende? Da mesma forma que hoje não se pode ir a um campo de futebol sem morrer alguém. Da mesma forma que não consegue construir uma rua numa cidade sem enriquecer quem faz. Então são valores que estão se perdendo. E onde você está? Onde está a sua participação? Por isso que nós nos calamos. Sabe por que nos calamos? Porque nós estamos errados naquilo que diz de respeito a valores. E não a direito. Você tem o direito de ser homossexual. É problema seu.
Mas você tem o dever também de saber que eu tenho o direito de não ser homossexual. Você tem o direito de fazer no seu corpo o que você quiser. Mas você tem que entender que eu tenho o direito de levar o meu corpo àquilo que a Bíblia diz. Então pronto. Não é uma questão de direito, pastor. É uma questão da perda de valores. Aí isso se perde em tudo. Em comunicação, estamos vivendo a época cibernética da comunicação. É incrível que tem pessoas que podem estar nos Estados Unidos, no Japão, lá nos confins da terra hoje, onde tem uma internet, ela acessa, se ela colocar www.tv Evangelho, vai abrir lá e vai estar nos assistindo ao vivo, com alguns segundos de diferença, né? Que eu falo aqui, tão pertinho, eu ouço o que eu falei aqui, daqui a pouquinho ali, ó. Mas, vamos ouvir. Então, a comunicação ela é esplêndida, ela é tremenda. Mas o que nós temos perdido, humanamente falando, sem religião, sem pensar em religião, porque eu já disse, eu abomino esse negócio de religião. Para mim é bobagem. Mas é o meu pensamento. Ah, mas eu sou religioso. O problema é seu, o direito é seu. Entende? Eu gosto do preto. Ah, eu gosto do branco. E daí? É um direito. A questão de valores é que se perde. Então nós comunicamos tão bem, tão rápido, tão preciso, mas perdemos valores. E sabe o que acontece? Sabe o que é chocante? É de repente, você vê que a humanidade tem um histórico, tem uma história de valores. A humanidade, por exemplo, a família, o casamento, o relacionamento de pai com filho, de filho com pai, isso tem um histórico. De repente tudo isso é cortado, tolhido por uma lei, e você vai ter que simplesmente dizer, não, porque a lei agora diz isso. A lei não diz que ninguém tem o direito de sair nu na rua, não. Hã? A lei não diz isso, não. A lei diz que isso é atentado ao pudor. Agora eu pergunto, qual pudor? O que é pudor hoje? Então o que se perde? Não são as leis, são os valores. O que é pudor, pastor? Hoje está difícil, né? Hoje é difícil. Porque durante o dia, meio-dia, 2 horas da tarde, você sai na rua, você vai ver coisas do Arco da Velha. Se condena muito... E você vai fazer o quê? Hã? Dizem que é, né? Isso aí é uma outra Geraldo, coisa. dizem que é, mas não é bem assim, não. Só que eu penso assim, você não precisa ir longe, não. Você liga a TV e o que é o direito? Na telinha vai dizer assim, esse programa é desaconselhável, né, para crianças de 12 anos. Que horas? 1h da tarde. E quem tira? Tá lá. Então, aí vai, mas a censura é pior, concordo. Mas a falta de senso também é pior. Ontem eu estava conversando, ontem eu fui na padaria, tem um membro da minha igreja, não é? Um membro mulher, ela estava lá e ela estava dizendo para mim, eu vou sair daqui, pastor, porque eu não estou vendo a minha filha. Eu saio tantas horas, vou dormir, a minha filha sai para a escola, eu venho para o trabalho, volto, ela está dormindo, ela não está me vendo. Então eu achei interessante, porque muitas das vezes nós estamos perdendo também nesse sentido. Nós passamos por nossos filhos dentro de casa, não cumprimentamos, Mas não abraçamos, não dizemos. Quantas vezes, né? Sabe, esse negocinho aqui, ele é fantástico. Eu tenho 4, para ter ideia. E além do fixo. Mas se tocar os 3 ou 4 de uma vez, eu me perco. E ele me dá um acesso rápido à comunicação, mas me cala naquilo que chama relacionamento. Você entende? Porque eu cheguei ao absurdo, falei aqui, de ter que ligar para minha filha que estava no quarto dela, né? Agarrado lá na internet, fazendo o trabalho, o exercício de casa, e que com a porta fechada não podia me ouvir. Ontem, quando eu estava pregando na igreja ontem, até foi interessante. O Zé Luiz, né? Se você estiver nos vendo, um abraço, Zé Luiz, que Deus te abençoe e que Deus possa operar. Aliás, Zé Luiz, você vai ter que me explicar aquela pula-pula lá em Josenópolis. Nos CDs. Que negócio tremendo. Eu preciso saber o que é aquilo. Então, ontem nós estávamos falando assim, eu falei assim, hoje a criança, não é? Ela aprende primeiro a mexer no computador, para depois aprender a ler. Não sabe ler. Então nós até citou a filha dele. Não sabe ler, é verdade. Ela não sabe ler, mas sabe ler. Eu mexer dou o no celular, exemplo do meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos,
que ele faz coisa no computador e a mãe fala assim, onde é que ele aprendeu isso? Eu falei, bom, agora vamos ver se ele sabe ler. Ele fala para mim assim, pai, escreve tal palavra. Aí eu vou lá escrever. Para que você quer? Não, porque eu tenho que entrar num programa de computador, né? E não sabe ler. Não sabe. Não sabe. Aí ele quer assistir, por exemplo, o DVD lá, a imagem lá de uma dessas cantoras infantis, né? A Aline Barros, por exemplo. Aí eu escrevo Aline Barros, ele vai lá, digita as letrinhas. Então é isso. Então, quer dizer, aí eu te pergunto, aí eu volto a Ainda fala, mas não abre aqui não, mãe, abre nessa casinha. Então, assim, é a comunicação, mas é a perda de valores. Então é isso que eu estou te falando. Então, quer dizer, se perde isso. Hoje, quer ver uma coisa interessante? Eu acho que eu até falei isso aqui num dos programas, né? Que eu acho interessante, que eu vim aqui para fazer um programa que vai completar um ano. Aliás, é verdade. Deixa eu falar aqui, ó. 3022-4201. Quem sabe você participa com a gente? 3022-4201. Liga pra cá, DDD 31, se você tá fora. Então, antigamente você ia, né, pra praça à noite, né? Ia namorar. Ia ter ali o tete-a-tete, né? Piscava, era o flerte, né? Aquele negócio. Hoje não. Hoje você. Gente, nós temos visto, alguns casos dá até certo, mas temos visto tantos crimes desses encontros marcados. Exatamente. Né? Exatamente. Aí a pessoa põe a foto, né? Como você falou, tem uns que dão certo. Eu conheço um casal que deu certo. Você fez eu lembrar um amigo. É brincadeira falar um trem desse aqui, viu? Mas ele marcou um encontro com a moça, né? E até então a moça falou, então tá, você vai com qual roupa? Mas combinaram e foi. E ele pegou, não foi com o que ele combinou, já era, né, uma perda de valor, né? E quando ele olhou, que ele viu como era, falou, poxa, mas na internet estava mais bonita, né? E ele não aproximou não, ele deu a volta, passou perto com outra roupa, falou assim, tô fora. Então, até isso acontece, porque as pessoas estão equivocadas com valores. Hoje, você vê assim que a televisão... Ontem o coronel que ministrou lá na igreja, ele falou uma coisa muito séria. Ele disse assim, a televisão está pastoreando as pessoas. Mas sabe por que a televisão pastoreia você ou está pastoreando pessoas? Porque você se deixa pastorear pela perda de valores. Não define mais, né, o que você vai assistir, né? O que eu quero. Ontem o Silvio Santos, eu estava vendo a entrevista dele, e ele dizendo com relação à perda que teve agora, né? E o sucesso que você começou a falar... Não foi porque fazer sucesso é fácil, né? Eu lembro que eu era criança, surgiu um cara tocando um violão de uma corda só, e ele dizia onde a vaca vai, o boi vai atrás, e fez um grande sucesso. Mas não permanece. O Tiririca, esse deputado está aí agora, que não sei por que voltou, nem voltou por, acho que como forma de protesto. Ele fez uma música que fez sucesso, mas não fica no sucesso, não continua. Por quê? O que o Silvio Santos perdeu? Perdeu lá o baú, esses negócios que vendeu, aquele negócio todo, o Pan-Americano. Com todo respeito, foi o melhor negócio que eu já fiz na vida. Então quer dizer, ele falando sobre esse negócio, porque o sucesso Lamento para quem não comprou. É você chegar no topo, o sucesso é você permanecer no topo, não é? É você ficar ali, bancar aquilo ali, não é? E isso tem um custo, e esse custo é alto. Eu acho que na mídia ele reclama. Ele Até lamenta. nós que somos pastores na nossa igreja, para manter a nossa igreja, você sabe que às vezes nós perdemos. Não é? O preço que se paga é muito alto. E às vezes aí, pastor, não é porque entra, há a perda de valores. Aí entra naquilo que a gente precisa pensar com relação ao reino de Deus. A igreja evangélica, a instituição, ela está perdida. Aí fala assim, não, alguém alto lá, a minha não está não, está sim. Para começar, perde-se naquilo que é a própria Bíblia. Por quê? O sacerdote hoje não quer saber de ler Bíblia não, ele quer saber de pegar na internet umas boas pregações, umas boas ideias. Então ele não precisa mais entrar para um quartinho, orar, pedir o Espírito Santo, pedir revelação, não, peraí. Aí eu pego um ali que prega bem, ou aquele camarada prega bem. Quando você vai investigar... Aqueles eloquentes... Aí, quer dizer, na realidade, até no Evangelho, os valores da Bíblia estão se perdendo. Está se perdendo o conceito. A Bíblia mesmo adverte
que nos últimos tempos irão eleger para si pastores, líderes, conforme aquilo que é o desejo do coração deles. E esses aquele fulano de tal, ele prega bem, vamos fazer dele o nosso pastor. O que ele falar ali, não, isso ele não aceita, não, mas fala nisso aqui. Então tem pastor que hoje já está tão amordaçado, a mensagem dele já é uma mensagem embutida, ela já vem com condimento, ela já vem, é uma salsicha, prontinha, né? Você pode... colocar o molho. Se você quiser cozinhar, cozinha, não precisa você come cru. Eu não sou contra não, sabe? Eu acho assim, se você fala, na sua palavra, uma coisa que... O Vanderlei Miranda naquele dia falou uma coisa interessantíssima. Quando você abre a torneira, você quer água. O cano pouco importa. O cano só tem valor quando ele te leva, porque ele é o condutor. Entende? Então é uma coisa que você pode usar. Entendeu? Você vai usar aqui numa pregação. Olha, não fica olhando aqui, não. Eu não. O que vai sair aqui é daqui, ó. É da palavra. É aqui que manda. É aqui que interessa. Se ela me diz que é errado, é errado. A perda de valores se exemplifica até no futebol. A pessoa vai para o campo só para ganhar. Você imagina um time que só ganha. Quem vai querer exatamente ser do outro time? Ninguém. Então não, é a perda de valores. E são essas perdas que nos exemplifica o quanto estamos deixando acontecer e faltando em nós. Está perdendo-se a moral, está perdendo-se a honra, está perdendo as características, está perdendo a verdade. Só que tem um detalhe, essa verdade, ela vai prevalecer independente de nós. Independente de eu aceitar ou não, de eu crer ou não, existe um dia que nós vamos estar diante de um trono, de um tribunal, e esse tribunal chama Tribunal de Cristo, e lá não vai ter lei de homem que vai vencer a verdade de Deus. Queira ou não queira, seja o que você quiser, amigo, seja homossexual, seja hétero, seja bi, seja transformista, o que você quiser, seja negro, seja racista ou não racista, um dia tem um acerto de contas. E lá sim, nós vamos ver face a face a verdade. Então, e essa verdade é o que nós temos que passar. Não é? Porque nós estamos vivendo hoje, porque na verdade esse evangelho americanizado, isso está fracassado. Isso está falido. Nós temos que rever outros conceitos. E trazer a verdade, porque a Bíblia diz aquilo que ela quer dizer. Não adianta você querer falar para mim uma coisa que não é. Eu posso até entender que você tem o seu argumento, que você já está padronizado naquilo que você quer falar, sem ser preconceituoso, mas... mas preconceito é uma palavra inventada. Para mim, preconceito... Porque o preconceito, o que é o preconceito? É um carimbo para poder... Antes. O preconceito é um carimbo de mordaça. Na verdade, se você tem o direito de ser, eu tenho o direito de não ser. É porque se você for ver nessas circunstâncias, porque quando se fala em... Vamos pegar a questão de cor, por exemplo. Se uma pessoa, um negro, me chamar de branquelo, ele infringiu uma lei. Mas é ridículo, né? Não é? A questão de cor, a nível de valores, é ridículo. Exatamente. Por que é ridículo? Gente, você viu agora... Antigamente falava macarrão de Santa Casa, não sei o quê. Sim. Você foi chamado de macarrão? Fui. Claro, eu sou branco, era cabelo bem amarelo. Fui chamado várias vezes. O bullying não é de agora, não. Essa palavra é modernizada. Mas esse bullying já vinha aí tem que criar lei para o bullying, quer dizer, porque perdeu valores. Então, a partir do momento que você falou, a educação é em casa. É onde eu ensino meu filho, olha, você não vai jogar papel na rua. Você entendeu? Olha, não pode, por quê? Porque isso entope os joelhos. Pastor, eu falo assim, o meu pai sempre diz assim, você tem amigos que tenham honra, amigos que tenham responsabilidade. Agora, cor, idade, se é pobre, se é rico. Nós morávamos num sítio que tinha muita fruta. Os nossos amigos, muitos deles, eram pessoas que viviam no entorno ali do sítio, pessoas pobres, e que eram os melhores amigos que tínhamos. E meu pai nunca aceitou, desde criança,
que houvesse entre nós o preconceito racial. Mesmo que você chame alguém de negão, né? O outro tinha o apelido de buiú, mas existia respeito. Exatamente. O baiano, né? Quantas pessoas têm apelido? É porque nós não gostamos da Bahia? Não tem nada a ver com uma coisa com outra. É uma questão... existe uma liberdade dentro do relacionamento. Na verdade, o relacionamento ele traz comprometimento. Então, é isso que eu penso hoje, que está se perdendo. O bullying, por exemplo, né? O bullying é um negócio que agora virou moda. Mas por quê? Porque traz uma palavra americana, enfia... É aquilo que nós falamos aqui. Porque vivemos como vivemos. Porque agimos como agimos. Nós agimos por influência. Influência. Exatamente. E isso não é de agora, não. Isso já é de algum tempo, né? Porque Paulo já repreendia desde que... Não, na verdade a Bíblia mostra Caim e Abel, o problema qual que é, né? Relacionamento. Não tem isso independe. Só que hoje tomou uma proporção bem maior, até pelo. Mas quer saber por que eu acho que está se criando tanta lei? Porque coloca-se pessoas que não sabem o que estão fazendo ali. Com certeza. O que você vai fazer? O que um deputado faz? Aí quando chega lá eu te falo. E vai, né? Aí perguntou, você já sabe o que o deputado faz? Ainda não, estou indo para lá. O que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é defender minha família. E nós, brasileiros, né? Principalmente nós brasileiros, que somos metidos aos melhores do mundo nesse sentido de relacionamento, nós estamos pecando tanto na hora de exercitar. Quantas pessoas você tem lá? Eu não tenho esse Facebook, eu não tenho essas janelas sociais, não. Eu tenho o Message, né? O e-mail. Mas assim, você vê assim, inúmeros casos da caixinha da pessoa de comunicação, tem dezenas e dezenas de pessoas. E muitas das quais ele nem sabe quem é, sabe pelo perfil colocado ali. Entende? Mas pergunta, qual amigo que você tem? Não é difícil. Qual amigo? Me apresenta. No meu caso, eu não tenho o Orkut. O Facebook eu tenho agora porque eu fui forçado a fazer, devido a uma pessoa, né? Um amigo meu, ele fez, e eu fiquei sem jeito de coisa, então cresceu. Né? Recebi agora até o convite da Andréia para que entrasse no Facebook. E estou achando até interessante. Então eu tenho o meu Twitter, na qual eu posto, mais pelas coisas do meu galo, não é? E eu tenho o e-mail. É por isso que os valores vão se perdendo, né? Eu tenho o Twitter por causa do galo. Só porque eu vejo para mim ver a notícia. Mas eu não tenho. E tenho o meu e-mail na qual eu comunico com você, com o Wagner, com os outros pastores que eu tenho ali. Não é? Já é uma coisa mais reservada, mais fechada. Então eu vejo assim. Mas o que se perde, pastor? Mas o que eu estou falando assim, hoje não tem como você sobreviver, né? Você vai ficar atrás. Essa última revolta agora na Líbia, se não me engano, na Líbia. Já chegaram na capital hoje, né? Foi porque cortou a internet 5 meses. Tá vendo? Escuta, o que eu vou fazer se eu não tiver celular? Ai meu Deus, o mundo acabou. Estou sem celular. Não, é difícil. E é isso que nós precisamos fazer. Eu estava até pensando, né? Eu estava com minha sobrinha, eu comprei um celular tal, estava igual o meu. Aí ele faz isso aqui. Ele tem várias funções, ele é completo. E ainda fala. Porque hoje o celular não é que uma coisa que seria só para falar, ele tem tantas outras coisas, a internet, não sei o que. Então eu vejo assim, dessa forma. E aí que está a questão. Nós, como sacerdotes, rever os nossos conceitos. Entende? Não é olhar bolso de ovelha, sabe? Porque isso também é valor. Jesus ele fala assim que existem amigos mais chegados do que irmão. E ele cita. Aliás, ele disse que ele queria ter amigos e não irmãos. Provérbios 18, 24 diz isso, Mateus 17, 1, né? Eles são mais chegados. Então, na realidade, você pode ter por aí muito irmão. Mas você sabe o que acontece, pastor? É assim, olha, porque o seu direito começa quando termina o meu. Se eu parto desse princípio,
e você parte desse princípio, a gente vai longe, um respeitando o outro. Agora, quando falta o respeito, aí acabou. Não tem relacionamento. Sabe? Se a minha ideia é te lesar, não vou chegar em lugar nenhum. Existe um livro, manual de instruções sobre amigos, sobre relacionamento. Olha que frase interessante. Percebendo, já tem que ter manuais, né? Ter um bom amigo é um dos maiores prazeres da vida. Ser um bom amigo é uma das mais nobres e difíceis tarefas. Relacionamento, valores que se perdem. Um verdadeiro amigo desabafa com liberdade, aconselha justamente, ajuda prontamente, aventura-se ousadamente, suporta tudo com paciência, defende com coragem e se mantém imutavelmente amigo. Agora tem uma história, né? O soldado estava na guerra, né? Ele voltou pro quartel, chegou lá, ele notou a falta do amigo e o comandante não quis deixar ele voltar, ele fugiu, foi lá buscar o amigo dele, chegou lá, encontrou o amigo dele todo retalhado com tiro, mas ainda vivo. O amigo disse para ele assim: eu sabia que você voltava. Ele levou o amigo morto. O comandante se falou assim: olha, você pôs a sua vida em risco porque já estava morto. Não, ele não estava morto, mas ele sabia que voltava. O amigo é esse, não é? Essa palavra também ela é meio complicada, né, pastor? Amigo? Amigo. Mas amigo se faz. Acho que a Bíblia fala que amigo se faz na hora de angústia também, né? Na hora de angústia. O amigo ele o que eu entendo hoje, que nós estamos debatendo aqui, você amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, o programa Debate hoje está falando justamente da perda de valores. E nós não nos damos conta do quanto se perde dia a dia. Quer ver? Dentro de sua casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. É muito mais fácil criar leis do que relacionar. É muito mais fácil, como a sociedade hoje, por exemplo, eu moro numa cidade, né? E eu já ouvi isso, eu viajo muito, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e eu fiquei sabendo de uma cidade em que a alta sociedade se uniu num propósito único. As próprias mães que têm as suas filhas passaram a dar o anticoncepcional, elas passaram a comprar cartela e no cafezinho da manhã dizia: toma seu comprimidinho. Olha que ponto chegamos. Para quê? Para que as filhas, ao saírem para as baladas, para as noitadas, às vezes até menor de idade, não voltassem grávidas. Então, o que as mães criaram? Uma parede de proteção para não gerar filhos, né? E não um relacionamento em que a filha pudesse entender o que é o casamento, o que é o relacionamento com o rapaz. É mais fácil dar um remédio do que conversar. É isso, perda de valores, pastor. E isso, talvez você fale, mas isso não é novidade não, ok. Porque tem a mãe que dá a pílula do dia seguinte quando suspeita. Né? Para quê? Por causa da perda de valores. E isso é muito forte. Isso é perda de essência. Por isso que você talvez se cale, por isso que é muito mais fácil criar uma lei para dizer que o filho é obrigado a cuidar do pai, aí cria uma revolta: não vou cuidar desse velho. E esquece que pai é pai, mãe é mãe, é para ser cuidado. Então vira leis. Fora as demandas afora, né? Porque quando se fala em relacionamento, eu vejo uma passagem na Bíblia que diz, na qual Paulo chama Barnabé, né? Vamos subir para Damasco de novo, né? E Barnabé fala para ele: não, por que eu vou subir com você? Quando nós fomos de 3. Como que nós vamos explicar isso lá agora? Quem sou eu e você? Foi aí que Paulo falou: peraí, eu tenho que chamar João Marcos de volta. Sabe? Porque é relacionamento. Relacionamento. Você não tem como. Às vezes você pode falar assim: um pai que está nos vendo aí, o apóstolo falou uma palavra ali muito forte. O filho, ele completou 18 anos, a filha, vamos mais exemplificar: ah não, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero.
mas está debaixo do teto do pai. Né? Aí você pode até achar, não, vou pôr para fora tal. Mas aí você vai lá no Código, você vai lá no Código Civil, você vai na Constituição, perdeu-se o pátrio poder. Exatamente. Exatamente. Eu, como contador, por muitos anos fazia declaração de imposto de renda e estava escrito lá assim, cabeça do casal. Acabou. Aí eu falei assim, mas o que acabou? Parelhou. Por causa de leis que proporcionam direitos. Sim, eu não sou contra direitos. Só que é perda de valores. O pátrio poder, fala assim, nós vimos aqui a gangue dos adolescentes em São Paulo. Aí levanta lá, não sei se um juiz, se um advogado, se um delegado, fala assim, não, isso é falta de pai, de mãe. Aí quando você vai ver o papel do pai e de mãe, não existe mais autoridade no pai e na mãe, porque tem lei que proíbe a autoridade. Aí fala assim, mas é culpa de pai e mãe. Perdeu-se valores. Aí o pai fala assim, a mãe falou assim, olha, o que eu posso fazer? Ela fala que vai sair de casa, vai. Mas quantos anos tem sua filha? 11. Mas o que eu posso fazer? Aí você... Aí quer prender a mãe porque não tá cuidando direito. Então, quer dizer, a pessoa fica... Aquela história que eu falo, quando vai dois expulsar demônio, tá? Sai! Aí o diabo fala, peraí, eu vou ouvir quem? A mãe fica. Entendeu, Geraldo? Você está ouvindo aí? Você está ouvindo? O que nós estamos colocando é que a perda de valores faz gerar leis. E leis emotivas. Leis emocionais. Quer ver? Você vê. Quer votar num país... Alguém um tempo atrás estava propondo sentença de morte. Sentença de morte num país que simplesmente vai morrer pobre. Só vai para cadeira elétrica, para forca, para fuzilamento pobre. Por quê? Porque não, assume aí, porque senão você vai morrer. Não, já vou morrer, estou morto mesmo. Então não existe. São leis emotivas, leis emocionais, leis geradas no calor, né? No calor do problema. Uma tragédia, um crime. Sim. Mas que um ano, não sei quantos anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual o Estatuto? O que manda, o que permite o adolescente roubar, matar, comprar um carro igual comprar o carro da nossa amiga agora por R$100 e a polícia não vai ser preso, vai ser apreendido, vão fazer um inquérito e soltar. Aí o que é isso? Leis. Por quê? Perda de valores. São leis feitas na emoção. Aí quando tem aquela chacina, né? Matou não sei quantos, criar uma lei. Fizeram um plebiscito sobre armas. O plebiscito votou que o cidadão deve ter a arma. Agora está fazendo vai criar um novo plebiscito, já totalmente vocacionado a não ter a arma o cidadão. Aí você fala assim, peraí, mas não já fizeram um plebiscito? Mas já passou tantos anos. É o seguinte... interesses, né? Ontem interesses escusos. O palestrante diz assim, há 4 anos atrás, 56% das pessoas eram contra o homossexualismo. Aí a televisão bombardeou, hoje são 52%. Mas 4% numa população é muito, não. A comunicação, a questão dos valores, é uma conscientização. Aí eu falo, a questão não está nos direitos. A questão está na perda de valores. Porque até o cidadão que adquire, eu vou chamar a polícia. Um casamento hoje é totalmente abalado. Eu sou contra a violência doméstica. Só que hoje, o casamento ele não subsiste por causa das próprias leis. Que lei? Chama a polícia para o seu marido. Mas por que o marido bateu? Ele está errado em bater. A lei tinha que tratar a questão da violência, né? A violência doméstica. Mas peraí, você assiste aqueles filmes americanos, né? Em que a mulher liga para a polícia e diz, meu marido está me agredindo. E às vezes a mulher está simplesmente usando da lei para prender o marido. Ela pega, quer ver, bate o braço numa mesa, bate a testa numa esquina e pronto, foi meu marido que fez isso. Mas tem uma lei, prende ele. E aí perdeu-se valores, pastor. Eu sei. Perdeu-se valores. Dificilmente, olha, eu trabalho a questão de casamento, dificilmente o marido fica em casa depois que a mulher chamou a polícia para ele. Aí a mulher está coagida e tem que se dizer assim, olha,
É lógico que são vários ângulos para se analisar, não estou generalizando. Mas o que acontece? Às vezes a mulher ela vai pensar assim, eu vou chamar a polícia para o meu marido que bate em mim. Ok. A mulher não vai parar para pensar o seguinte, olha, nós perdemos tantos valores que só a polícia agora para resolver o meu problema de separação. Porque não é mais problema de casamento, é o problema de separação. Mas é perda de valores. Por que o marido desrespeita? Por que ele está violento? Por que ele está agressivo? Por que o lar está desajustado? Aí sabe o que a Bíblia diz, meu amigo? Que nos últimos dias o casamento vai ser proibido. Por quê? Perda de valores. Por quê? Estão acabando com a família, estão acabando com a sociedade, estão acabando com os direitos e vem de há muito tempo. Morais. Hoje... Não é direitos legais, não. E quando o pai estão mora? Acabando com os direitos morais. Porque é o seguinte, daqui a um tempo, você pode ver, já que... Vamos pegar... Eu fiz uma matéria sobre a pedofilia, e a pedofilia, voltando, né, a uma rehistória, voltando a uma análise histórica da pedofilia, ela fez parte da corte, ela fez parte dos altos escalões do poder. Porque quando você vai voltar a casamentos anteriores, casamentos do tempo da monarquia, casamentos da Idade Média, eram casamentos pedófilos. Por quê? Porque aqueles homens velhos, a moça mal menstruou, já tomava, já casava. E hoje, o que a pedofilia é? A pedofilia é a legalização, né, de direitos da inocência que já foi tirado. Agora há poucos dias... Agora uma moça de 15, 14, 15 anos, qual é a inocência que ela tem mais hoje? Nenhuma. Acabou. Então o que está perdendo são os valores morais. E você foi pesado, você ainda pegou uma idade, né? Você poderia até abaixar um pouco. Eu poderia ir mais longe, né? Mas é isso. Você vê, por exemplo, a corte espanhola, a corte portuguesa, a corte inglesa. Se você for lá e fazer uma rehistória, né? Você vai encontrar os pactos de casamento. Mas aqui mesmo, pedófilos. A minha avó casou com 15 anos. Agora, o menino de 15 anos com a menina de 15 anos não é pedofilia, é o quê? Ah, não, são menores. É dois pesos, duas medidas, né? Não é, a lei se perde. Exatamente. Quando se começa a fazer muita coisa, né? Trazer muitos direitos, a lei se perde. Não tem onde legislar mais. Aí o camarada criou uma lei que não pode criar galinha na cidade dele. Votou um vereador lá, não pode criar galinha. Não, por quê? Não, porque a galinha faz muito barulho. Tá bom, é bom que acaba o galo. É difícil. Sério, mostrou esses dias aí. O vereador criou uma lei que era proibido criar galinha. Aí uma senhora lá mandou assim, mas eu crio galinha desde quando eu era criança. Eu vivi meus pais criavam galinha. É bom, acaba o ladrão de galinha. Entende? Mas vai roubar outra coisa. Não, porque galinha faz muito barulho, porque aí tem muito ladrão de galinha na cidade. O galo canta de madrugada. Aí coloca-se no poder pessoas sem preparação. Aí você fala, mas quem é preparado? Aí vem o funk e fala, só as cachorras. Você pensa, pastor, é uma coisa muito séria. A mulher, ela saiu de Amélia, tá? Para empresária, para conquistar o mercado, que isso é fantástico, e vem e volta a ser cadela. Cachorro. Aí você vai na televisão, é fruta, é ridículo. Me perdoe. Né? De Amélia, a empresária, a jaca, a cachorra, a periguete. Perdeu-se, amigo, perdeu-se valores. Entende? Americanizou o país. Industrializou a verdade, criou-se leis emotivas, perdeu-se. É como o pregador de ontem. Hoje eu vi
O pregador de ontem falou uma coisa interessante. Se a pessoa não sabe, não tem condições, ou perdeu a condição da autoridade, ele contou que numa cidade os policiais perderam tanto respeito que a molecada passava e dava tapinha no boné e tirava o cap deles. Precisou trocar a guarnição todinha. Hoje eu vi um policial na televisão prendendo um camarada em São Paulo, e a população cercou e começou a cutucar, larga ele, solta. Tira a arma, só faltou tirar. Aí veio o camarada da televisão e disse assim, não, o policial quase que ia usar de força sem necessidade. A população chegando e apertando ele. Ele põe a mão, afasta, joga spray de pimenta. Aí o que é? Perdeu-se valores. Perdeu-se respeito. Mataram a juiz agora. Quem é bandido, quem é mocinho nessa história? Antigamente, quando se falava o homem da capa preta, você tremia. Né? E hoje... Então, meu querido, o que nós estamos tratando num debate como esse é das perdas de valores. Não é de preconceito, não é conceito. Na realidade, a gente precisa entender que Deus, através da sua palavra... Aliás, você quer saber? O Evangelho é o maior resgatador de valores que eu conheço, viu? O Evangelho resgatou o direito da mulher, o direito do pobre, o direito da viúva, o direito do órfão. O Evangelho resgatou com valores, e não com leis. Sabe o que a Bíblia diz que é a verdadeira religião? Você sabia? A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Resgata valores. Não é resgata leis, não. É valores. Nós temos tanta lei que se caduca. Um tempo atrás eu assisti uma reportagem, interessante, que existia uma lei municipal que proibia o cidadão, lá vem eu de novo com as galinhas, né? De carregar galinha naquele pau, para ir pra feira. Para vender, né? Para vender. Aí perguntou assim, peraí, aí encontrou na cidade um cidadão com aquela madeira cheia de galinha. Amigo, você sabia que a lei municipal de Mental, do vereador, em 1900, proíbe você de andar na cidade carregando galinha? Não. Tem essa lei? Tem. Essa lei foi sancionada pelo prefeito tal, na gestão do vereador tal. Aí, mas não sabia não. Aí foram lá olhar. Por que o vereador criou aquela lei? Porque ele não aguentava ouvir a galinha fazer pá. Aí o que é? Não, me aborreci de ver galinha gritando. Você entendeu? Aí vai lá e cria uma lei. Só que aí quem fiscaliza essa lei? Ninguém. Por quê? Porque não tem sentido. É perda de valores. São leis absurdas, né? Será que tem algum país que tem mais leis do que o nosso? A questão da lei não é nem a questão de criar a lei, é a questão de você cumprir a lei. Esse que é o mais difícil. As próprias pessoas que criam a lei não cumprem a lei. Aí é onde os valores vão se perdendo. Começa de cima para baixo. É difícil. Tem uma frase aqui de um dos nossos poetas, né, Érico Veríssimo. Ele fala que a felicidade é a certeza de que as nossas vidas não está passando inutilmente. Tem tanta coisa inútil por aí. Tem tanta coisa sem sentido que vai enchendo a cabeça de pessoas que já perderam valores. Por isso que o cidadão entra na escola e mata tanta criança como aquela. Perda de valores. Ah, não, é bullying. Vamos criar a lei do bullying para não matar mais. Não, é perda de valores. Porque se uma nação investe nos seus filhos, como manda a lei, como manda a Constituição, se cumprisse a Constituição, estava muito bom. Ah, não. A gente vive um país que, aliás, diga-se de passagem, que é o melhor país para se viver. Tá? Só que a questão de perda de valores é significativa, principalmente porque queremos imitar países chamados de primeiro mundo, dos quais a nossa realidade está muito longe. O país disciplina folha de pagamento, percentual de saúde, percentual de escola,
percentual de tudo. Não se pratica. Vai se fazer uma rodovia, some-se milhões. Vai se fazer um estádio, some-se milhões. Né? Em 2016, pastor, nós vamos estar com um país cheio de estádios. E perguntando, e agora, o que nós vamos fazer com isso? Porque a lei proíbe a torcida. Está construindo um time estádio grandão aí, né? E acho que não tem um time na Série A. Pois é. Mas o que acontece? Daqui uns dias está cheio de estádio e a torcida, pelo estatuto, não vai poder ir, porque vai quebrar o estádio, porque é isso. Aí são valores. Na realidade, para mim... Que seu carro não vai poder andar, porque vai estragar o asfalto. Porque existe um país aí que já está criando a lei do CO2, do carbono, né? Você vai pagar... É igual a nossa gasolina. Vem o presidente e anuncia que temos uma das maiores descobertas de petróleo. Gasolina só. E agora sumiu há poucos dias. Certo? Aí? Valores. Então se perde valores em todos os setores da sociedade. Talvez você não tenha acordado para isso, meu amigo internauta, mas se você fizer uma sondagem nos valores que já se perderam na sua vida, você vai ver que às vezes as leis querem calar, querem forçar, querem forjar, mas não querem trazer de volta valores. Porque se o valor de família for resgatado, né, não é aquela questão de querer que o fio de barba tenha valor, não é isso não. Porque o valor não está no fio de barba, o valor está na pessoa justamente. O caráter, né? Caráter. E isso vem de casa, né? É de pai para filho. É raiz. Só que hoje, né, pastor, pela modernização, é aquilo que a gente fala, é mais fácil você almoçar fora do que sentar na mesa com os filhos. É mais fácil você encomendar uma pizza, porque vai te entregar e você come ali e vai dormir. É mais fácil muita coisa. Mas tudo isso que é mais fácil, a modernização, né, tirou de nós a essência. Então, nós estamos entrando por uma época que nos aponta a total perda de valores morais, espirituais. E o Senhor diz, olha, está tudo de pé, cuide. E Apocalipse diz várias vezes que é aquele que vencer. Então nós estamos vivendo períodos em que a perda de valores tem tirado do homem a salvação e a eternidade. E outra coisa, e com um agravo, hein? A perda de valores gerou religiões que ainda amplifica o seu direito e dever de pecar. Imagina isso. Nós temos igrejas hoje, seja evangélico ou não, que valorizam o direito de pecar. Nós vimos agora a ida do Papa na Espanha e um protesto violento. Não sei se você pode assistir. Vi. Por quê? E ele teve que pagar do bolso dele. Porque antigamente se fazia tudo na surdina. Eu tenho uma outra situação, ainda nós não discutimos ela aqui não, que é a situação do Estado laico. Né? O Estado laico, se você lê um pouquinho sobre o que é o Estado... Mas você vai ver, quantos brasileiros sabem que é... Você teve uma coisa, não vou assim desmerecer, né? Você sabe o que é o Estado laico? Exatamente. Aí o que acontece? Cria-se a separação do Estado da religião católica, que é chamada religião oficial, era chamada de oficial, e o Estado é laico. O Estado é livre para decidir, independente do conceito religioso, independente da Bíblia, em outras palavras. E o Estado continua atuando como se não tivesse uma Constituição que tirasse dele a situação de ser um Estado religioso. E é em todo segmento, né? Todo segmento. Municipal, estadual, federal. Então você é obrigado a aceitar, por exemplo, que nas instituições, né, seja nas esferas de poder, tenha lá a imagem no Estado que é laico, que diz que não é obrigado a ter, que não deve ter. Não pode ter, né? Não pode ter, não pode, o laico não pode. Outro detalhe, o nosso Estado, o Estado brasileiro, recupera igrejas, templos, mausoléus com dinheiro público, e ele é laico. Mas por que não? Porque
Como é que eu vou fazer para isso funcionar? Eu vou criar uma lei chamada Lei de Patrimônios, de História. Então, peraí, aí gasta-se milhões na capela fulana de tal. E o Estado é laico. Então não temos, perdeu-se noção. O Estado é laico no papel, na prática é católico. A cota do negro é cota, não é liberdade. Pesado, né? Obrigar alguém a se calar porque o outro optou em ser homossexual não é liberdade, é lei. O Estado deveria pegar toda mulher agredida e sustentar a casa dela porque tirou o marido, o espancador, que eu concordo em tirar o espancador sim, mas vai lá dar o sustento dos filhos. O homem não paga pensão, fica 90 dias na cadeia, está desempregado, então me dá um emprego. São várias situações que acabam criando uma lei que cria um julgo desigual e traz a perda de valor. E a maioria dessas leis, quando ela é imposta, para você rever o conceito na lei, não é? Aí você tem uma burocracia enorme, na qual você fica até impedido de rever. Né? O caso desse menino que você falou aí agora, do Zé Elias, né? Ficou preso 30 dias porque impuseram para ele uma pensão de 25 mil. Eu não estou sabendo do Zé Elias, não. Quem é Zé Elias? Zé Elias, um ex-jogador do Corinthians? Ah, sim, não, eu falei do... Não, estou falando, foi preso, ficou 30 dias porque não tinha a pensão de 25 mil reais. E ele desempregado. Não é aquele afortunado, aquele jogador que soube, né? Não, mas alguém que pode dar 25 mil reais de pensão está muito bem na fita, né? Aí tá lá, bebendo, então... Não, eu nem citei, não, eu sei, só estou te falando o lance aí que até... quando você quer rever, você esbarra na burocracia. Eu conheço pessoas evangélicas que foram presas porque não podia pagar o salário mínimo. Estava desempregado. Desempregado. Né? Foi preso, não, porque você tem que pagar, mas de onde? Aí, não, então tá, vou lá roubar o caixa eletrônico. É difícil. E isso a gente tem que, eu falo, vamos fazer. Quando a família tem valor, você passa pela prova, você segue junto, rompe junto, a esposa entende que está numa fase difícil, vai Porque bordar. você esbarra também, né, apóstolo? Você tem filha, você sabe bem disso. Eu não estou dizendo que está acontecendo com ela. Mas se ela disser, uma menina de 20 anos, 21 anos, dizer que é virgem, aí ela vai ser motivo de chacota. Vai. Ela vai passar por um bullying. Vai. Entende? Então, quer dizer, é o conceito, é o valor. Quer dizer, ela vai se sentir ofendida, se sentir escrachada, porque é virgem. Porque se perdeu o valor. Entende? Nós que fomos de uma geração que a gente ouvia assim, vai casar com a arma nas costas, lá no delegado. Tô mentindo? Aliás, se tem alguém casado aí dessa forma, fala assim, poxa, que tempo ruim o meu. Não é? Ela antigamente levava na frente do delegado, era casada com... Lá na terra do Geraldo, lá em Montes Claros, né? Lá era... Aqui mesmo, né? Em Minas Gerais, isso não é muito tão distante disso, né? Que você casava à força, né? Eram os casamentos feitos à força. Sabe, o que eu entendo no frigir dos ovos aqui é o seguinte, a perda de valor ou de valores está aumentando tanto que muita coisa realmente vai perder o sentido. Se nós fazemos essa análise hoje, é lógico que eu tenho um amparo bíblico para aquilo que eu estou te falando, e eu sou pastor, então não quero o meu direito, eu tenho o direito de depositar minha fé na Bíblia e em Deus, isso é meu direito. O que passa disso, podem até obrigar por força de lei um monte de coisa por aí. Mas aqui, o meu direito de crer no Deus que eu sirvo é fundamental para mim. Ontem o pastor, o pregador fez uma pergunta, ele perguntou se alguém que gosta de passar pela fornalha, o que você acha? Passar pela fornalha, você escolheria hoje passar pela fornalha? Fogo refinador? Não, não fornalha. Vamos pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Ismael e... Sadraque, Mesaque e Abednego.
quando foi colocada a situação ali, você optaria em ir para a fornalha? No dia de hoje. Boa pergunta, né? Aí a questão não. Aliás, no auditório, 2 pessoas levantou a mão que estaria aqui. Tem corajoso aqui, ó. Será que, pelo fato de você levantar a mão, não significa que você aceitaria? Digamos então que nós estamos vivendo essa situação hoje, tá? Que é espiritualmente aquilo que se faz hoje. É a mesma coisa que você perguntar, você faria com seu filho o que Abraão fez com Isaac? Mas pensa comigo aqui. Quando se criou uma lei que quem não adorasse a estátua que Nabucodonosor, é lei, falando de lei, ia pedir para se tocar as cornetas, e quem não se curvasse seria jogado na fornalha. É a mesma coisa hoje. Cria-se leis para te obrigar. Aí, imagina aquela multidão, né, o povo ali, como estou pegando o gancho na mensagem de ontem, né? Judeus babilônicos, né, se curvaram diante daquela estátua. Porque uma lei dizia que tinha que se curvar e quem não curvasse seria morto. Aí olha lá para trás, estão lá 3 jovens em pé e que não se curvaram. Cara, você é doido? Todo mundo se curvou, judeu, não judeu, tal. Por quê? Porque é uma lei. Aí chega para aqueles jovens, peraí, por que vocês se acham no direito de não se curvar? Não, porque nós servimos a um Deus que nos proíbe de curvar. Aí então vocês vão para a fornalha. Aí joga os 3 jovens da fornalha e quem joga morre no caminho. Quando vai jogar, pelo calor, calor eles morrem ali, né? Dá um piripapo, eles morrem e joga os 3 jovens lá. Aí o rei olha e fala, mas peraí, tem 4. Aí a pergunta que voltou a ser feita é essa: qual era o melhor agora? Estar na fornalha ou se curvou àquilo que se fez como lei? Então o melhor lugar é na fornalha. Ali você está diante de uma coisa que te garante a vida eterna, que te garante a vida com Deus. Então, meu amigo, não adianta criar lei. A lei obriga, a lei força, mas aqui, ó, a salvação, aqui dentro, não adianta, é só Deus. Então, essa que é a palavra que eu gostaria de dizer para você. É melhor você estar na fornalha, porque estar na fornalha significa o centro da vontade de Deus, do que você estar aí se curvando para um mundo de coisas que vai te levar para o inferno, para o abismo. Lamentavelmente, o fim da nossa geração é muito maior para o mal do que para o bem. Mas existe um Deus que te ama e que nos ama. E esse Deus nos chama a uma reconciliação, a um retorno aos valores. E quando aqui no programa Debate nós falamos isso, eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. E o meu conceito, a minha opinião, o meu direito de dizer é meu. Da mesma forma que você tem o direito nem de me assistir, muda de canal, vai para outra emissora da internet. Mas o meu direito é te dizer para você que a palavra de Deus nos adverte a respeito da perda de valores, a respeito das consequências que isso vai gerar para a sua vida. Não aqui somente, mas quando seus olhos fecharem. Porque quando a morte chegar, lei alguma te levanta do caixão. Rei algum manda um decreto dizendo, levanta do caixão. Homem algum na face da terra tira você da sepultura. Mas Deus não. Ele fala, melhor é temer a Deus, que tem o poder para lançar tanto o teu corpo como a tua alma no inferno. E Ele também tem poder para te livrar. Então, se você quer ter valor na vida, o valor está na palavra de Deus, no Evangelho da verdade. E eu quero dizer para você, isso é relacionamento. Isso é valor. Que Deus abençoe você e sua casa. Pastor Éden, suas considerações finais. Eu quero dizer para os internautas, as pessoas que nos assistem, que comece a ver a sua casa. A sua casa é o seu primeiro sacerdócio. Mas todos fazem. Não existe isso que todos fazem. Não é porque fulano caiu no buraco que eu tenho que cair no buraco com ele. Não é porque fulano roubou que eu tenho que roubar. Não é? A questão do valor.
Começa a valorizar as coisas da Bíblia, a valorizar o Deus que você serve. Começa a repensar isso. É como aquela história do incêndio na floresta, né? A beija-flor pegava água, jogava lá. Ela sabia que não dava conta, mas ela estava fazendo a parte dela. Então, se você começar a fazer a parte na sua casa... Eu tenho uma história que é interessante. Eu vou pedir uma avó para me contar essa história, que ela é muito rápida. E é uma história assim que... É a história do vestido azul. Azul? Vestido azul. Gosto muito dessa cor. A menina, ela ia para a escola muito maltrapilha. E um professor, vendo aquela situação, deu para aquela menina um vestido azul, um vestido muito bonito. Ela levou o vestido para casa e no dia seguinte, ela, na hora de ir para a aula, ela vestiu o vestido azul. Só que ela pensou uma coisa, falou assim, puxa vida, esse vestido é novinho, eu não posso vestir ele assim. Eu tenho que tomar um banho. E tomou aquele belo banho e vestiu o vestido azul e foi para a escola. Ao retornar da escola, o pai que nunca tinha reparado a sua filha, ele reparou aquele dia. Disse, puxa vida, eu tenho uma filha tão bonita, né, morando nessa casa, a cerca toda caída. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar essa casa para ter a minha filha. Arrumou a cerca, pintou a casa e a menina continuou indo para a escola. O vizinho do lado viu a casa dele arrumadinho, falou, sabe uma coisa, eu vou arrumar a minha também. O outro vizinho também arrumou. Daí a pouco a rua toda era uma rua bonita no bairro. Aí a rua de cima também viu aquilo e começou a arrumar. A intenção do professor não era mudar o bairro, mas através de uma ação, de um vestido azul, não é? O bairro ficou um bairro bonito. Maravilha. Entende? Então, se você fizer na sua casa, você vai conseguir, nós vamos conseguir, não é? É como aquilo que nós temos falado, apóstolo, nós temos lutado, que é a visão de reino. É difícil? É duro? É doloroso? Mas nós temos que fazer a nossa parte. E que Deus abençoe até segunda que vem, em nome de Jesus. Amém. Programa Debate, TV O Evangelho, apóstolo Edson Manuel, pastor Éden. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pense nisso. A palavra preconceito é uma imposição, mas o conceito formado é uma posição. Deus te abençoe. Até segunda, se Deus quiser.